Depois de alguns dias viajando e ficando na casa de amigos, chegou o momento de passar 24 horas no motorhome. 24 horas ou o resto dos dias? Mas hoje, definitivamente, vai ser o primeiro dia que vamos tomar café, almoçar, dormir e fazer todas as atividades no motorhome. Trazendo uma panquequinha aqui, colocando um pouquinho de iogurte de soja. Vou colocar frutinhas e depois a gente vai fazer um pouquinho de atividade física, né? Porque a gente tava indo muito bem, a gente tava fazendo muito bem em casa. E uma coisa que a gente nunca conseguiu ser muito consistente vivendo no motorhome é com atividade física. E é uma coisa que a gente não quer perder, esse hábito que a gente teve, que a gente conseguiu conquistar. Vivendo numa casa, voltando pro motorhome. Tô fazendo um mega panquecão hoje. Agora tá bem difícil encontrar morango aqui no sul, né, da Europa, tipo... Daí a gente compra os congelados e pica corta. ele. Eu vi algumas reproduções da panqueca, mas posso dizer, o segredo tá na decoração. Então tem que ser bem atento, assim, bem meticuloso. Porque muda o gosto. Não o sabor, mas muda a forma de aproveitar, assim. E olha só a nossa vista hoje. Tranquilidade, a gente tem as vistas para as montanhas. A Papa também tem os mesmos hábitos, porque ela, olha, sempre é atenta para ganhar um pedacinho da panqueca. A gente não dá a panqueca com iogurte, nem morango, porque não sei se faz bem. Mas essa massinha aqui, que é só aveia, chia e linhaça, tá tudo bem aí? Vou ter que tô com coronavírus. A gente vai passar o nosso primeiro dia inteiro aqui. Por um período que a gente não sabe ainda quanto vai ser, mas a gente já falou várias vezes aqui quais são os nossos planos. Se tudo correr bem, a gente vai fazer uma viagem longa, a gente vai ficar bastante tempo no motorhome. Tudo depender se a gente não voltar para uma quarentena, né? Aqui na Europa. Então, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar o tempo que temos. E por enquanto a gente tá na Espanha. Deixa eu comer, porque olha aqui. Eu já tô comendo. O dragão. Está colocando água. Aqui embaixo a gente vai tirar água suja, que é a água da pia do chuveiro e a pia do banheiro e a pia da cozinha. E aqui eu consigo tirar a caixa do xixi. Só que isso eu não preciso mostrar, né? Então eu tenho um vaso aqui, eu despejo assim aqui e depois eu consigo limpar, com essa mangueira eu consigo limpar a caixa. Tem a água potável e tem a água para limpar os dejetos. Depois de 6 anos viajando, a Mirella ela nunca olha eu fazendo serviços, porque ela fica lá dentro do carro. Eu olho, mas na hora que chega no momento da caixa eu saio correndo, porque daí é pedido. Ela me perguntou hoje, como é que sai o cocô quando eu viro? Se o cocô derrete ou não, se ele sai duro. Porque a gente coloca uma pastilha aqui, né? Pra ficar um cheiro bom e tudo mais. E eu imaginava que derretia o cocô. Não, mas não derrete. Eu falei pra ela que o cocô sai duro. Mas aí, você consegue ver o cocô? Ele falou, vejo. Eu falei, você consegue identificar se é meu? Ou o teu? Aí ele falou, não, merda, tem tudo a mesma cara. Daí ela disse, então é uma bosta. Eu falei, é uma bosta. Ai, que situação, gente. Faz parte. Isso faz parte, é claro. Muita gente que viaja de motorhome, quando só fica em campings, não tem necessidade nem de tirar o cocô da caixa, porque normalmente faz isso nos banheiros do camping, que são sempre muito limpinhos. Então não precisa lidar com essa situação. Mas mesmo lidando com essa situação, o Rômulo nunca reclamou, porque ele nunca pediu para fazer. Quando a gente viaja em grupo, a maior parte das pessoas elas não precisam fazer esse serviço. Por quê? Em todos os campings que a gente fica, tem uma estrutura muito legal com banheiros para tomar banho e para fazer as necessidades. Então as pessoas elas evitam de usar o banheiro do motorhome, dependendo só para fazer o xixi, e elas usam no camping. Então elas não precisam fazer o serviço. A gente estava super empolgado para sair para a estrada, que a gente acabou esquecendo várias coisas. E essas coisas são super importantes quando você pega o motorhome e depois de deixar ele estacionado por um tempo, ou de repente quando você vai alugar o motorhome, você não pode sair antes de checar algumas coisas que nós esquecemos. A gente esqueceu de checar primeiro as lâmpadas. Então a gente percebeu que tem uma lâmpada
que não tá funcionando e a gente já deveria ter trocado essa lâmpada para evitar ter que parar na viagem. Mas isso não é o mais grave. O mais grave é quando você não checa os canos, né? Os canos e as torneiras. Por quê? Não é só abrir e ter água. Elas precisam estar funcionando porque elas bombeiam a água que a gente tem dentro de uma caixa, né? Do reservatório aqui. Então, todas elas precisam estar funcionando e acontece com muita frequência delas queimarem. Então, sempre bom checar isso antes, porque não é coisa simples e principalmente no verão, caso quem tem motorhome próprio, as oficinas que fazem reparos de motorhome, elas são sempre lotadíssimas no verão, então é impossível encontrar um horário para poder fazer esses reparos. E para quem aluga motorhome, é um dia perdido da viagem, né? Porque de repente ela sai da locadora do motorhome e aí chega à noite e percebe que não tá funcionando e tem que voltar para fazer o reparo e acaba perdendo um dia de viagem e isso não é legal. Outra coisa que a gente precisa checar é... Quem tem motorhome já vai ter isso, mas para quem vai alugar precisa ter cabo para energia. Então esse cabo é uma extensão que você conecta a energia do carro na parede, né? Na tomada que tem nos campings. E se você não sair com isso, não compensa comprar porque é bem caro e é um cabo muito específico. Não é cabo igual a gente... Não é extensão igual a gente usa em casa. Então precisa checar antes de sair da locadora. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo, Leandro? O nivelador. Ah, o nivelador. Por exemplo, se a gente chega num camping, num estacionamento e o carro ele tá torto, a gente coloca esse nivelador embaixo da roda para deixar o carro nivelado. Isso ajuda muito na hora de dormir, mas também quando vai tomar banho ou lavar os pratos, porque a água... Ela, por exemplo, no banho, a água ela não fica só de um lado. Empoçando. Né? Não fica empoçando, e sim ela cai e vai pro ralo. E outra coisa que é importante lembrar, que, por exemplo, quando a gente deixou o carro fechado no inverno, a gente abriu uma válvula e sai toda a água do carro. Só que o que aconteceu? Quando a gente voltou pro carro, a gente esqueceu de fechar essa válvula. Então eu fui lá abastecer o carro de água e toda a água que eu colocava no carro, ela saía pela tuberia e eu não tinha visto. Tuberia não, canos. Mas enfim, então eu também sempre lembre-se de checar se todas as válvulas estão fechadas. Quem aluga motorhome já recebe um tour na locadora de como funciona tudo. É fácil. E é super fácil. Agora, para quem é proprietário, se deixa o carro estacionado entre uma temporada e outra, acaba esquecendo de muita coisa, que foi o nosso caso. Literalmente chegamos ao fim desse primeiro dia, das primeiras 24 horas viajando com o motorhome. E que dia, hein? Com todos esses imprevistos. Mas o importante é que no final sempre dá certo. E muitas vezes a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente se lembra tudo, mas não, né? É importante sempre estar pendente, né? O checklist, né? Deu certo, chegamos num lugarzinho muito bonitinho aqui, uma cidade chamada Riaza, que fica na Espanha. Agora a gente vai comer uma coisinha. Quebrou a unha? Ai, aí que já quebrei a unha. Todo o tempo que eu vivi, ou na casinha, no motorhome, ou seja o que for, eu nunca consegui ter unha grande, porque qualquer coisa que você vai fazer, você quebra. E aí hoje, nas primeiras 24 horas, é claro que eu tava com a unha grande, tava toda orgulhosa, sabe? Aí quebrei. Eu tô fazendo umas tortilhas assadas e, por mais engraçado que seja, o forninho do motorhome, quando eu tô grelhando algo, ele precisa ficar aberto, porque senão ele tem um dispositivo de emergência que o momento que eu fecho a porta, ele desliga a chama. Então eu preciso deixar sempre um pouquinho aberto. O que a gente tem pro jantar hoje é gazpacho. Então essas sopas frias, elas são bem famosas aqui na Espanha. E as mais famosas, ou pelo menos as que eu mais gosto, é o salmorejo e o gazpacho. Então eu não gosto de tomar igual sopa, assim, só com a colher. Eu gosto de molhar um pãozinho. Só que a gente não tem uma baguete hoje, né? Então a gente tem umas tortilhinhas. Aí eu assei pra ela ficar um pouquinho mais durinha e a gente come. Uma coisa é certa, no jantar a gente não vai ter imprevistos. Hoje não. Olha, mais um imprevisto. Enquanto eu tava assando as tortilhinhas, eu tenho esse tapetinho aqui. Tinha, né? Que isso aqui é pra, tipo, pra colocar bolo,
em cima pra assar. E quando a gente tava no apartamento, a gente colocava as tortilhinhas aqui pra evitar colocar papel e tudo mais. E aí aqui pegou um pouquinho de fogo, né? É porque o forno do motorhome tem chama. Também, mas também o forno de casa ele é maior. E como aqui é menor, ele fica mais próximo da chama. Mas em casa não tinha chama não. Já era, né? Tinha.